Boa noite a todos. Boa noite. Nossa, quanta carinha conhecida. Que satisfação, que alegria revê-los a todos mais novos do que eu. Eu frequentava aqui, Val, quando eu não tinha cabelos brancos. Boa noite. Dona Joana, né? Sim. Filha da Dona Zenaide? Isso. Muito obrigado por ter ligado para a gente e nos dar essa oportunidade, não de substituir o Rubens Rocha, mas de voltar a falar com vocês, né? A responsabilidade é muito maior ainda quando a gente pega um tema desse, né? Responsabilidade está no próprio tema. Responsabilidade da família perante ou diante do alcoolismo e das drogas. Eu anotei o nome dos médicos aqui. Doutores Jorge Lordello e Laís Ribeiro nos falam que toda droga é uma substância que, ao ser introduzida no organismo, modifica algumas de suas funções. Isso é uma droga, segundo esses dois médicos. Tem um ditado dos nossos antigos que fala que a diferença entre o veneno ou a droga e o remédio é a dose, não é? Então a gente toma um melhoral e cura uma dor de cabeça. Toma 10, cura a reencarnação toda, vai embora. O remédio é o mesmo, não é? Então a diferença entre a medicação, o remédio, aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal é a dose. Agora eu sou feliz porque a dose de amor que eu recebo da Cleia é imensa. Continua mesmo, viu, gente? Graças a Deus. E nós vamos falar sobre esse alcoolismo e as drogas. Luiz, fala que a Val fez, são nossos colegas de pouco tempo lá na casa, que vieram aqui para conhecer a casa também, que nós estamos felizes com a visita deles aqui. Viu? Todos escutaram? Escutamos. Valderez e Alfredo, amigos que nós adquirimos, que estão em nossos corações desde o primeiro dia que nós chegamos lá no Consolador, e eles tinham acabado de chegar, então nós chegamos quase juntos, no mesmo ano, tipo 5 dias, 10 dias de diferença, e até hoje eu fico perturbando eles, e eles me aturando, né? E eu sou muito feliz por isso. E eles vieram aqui conhecer esta casa maravilhosa que sempre nos recebe de braços abertos, coração feliz. Na questão 583 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos nossos amigos: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensarem? Veja bem, eu tenho um filho, ou mais. Eu sou responsável se o meu filho desvirtuar o caminho dele moralmente para as drogas, para os vícios, para a bandidagem, para o mau caminho. Eu sou responsável, é isso que Kardec está perguntando. Mas olha só, ele pergunta dizendo assim: apesar dos cuidados que eu tive para o meu filho. Então, se eu dispensei todo o meu cuidado, todo o meu esforço para que meu filho fosse um homem de bem, um homem moralmente no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou de qualquer que
seja a religião, mesmo que não seja cristã, porque o livro dos Espíritos nos fala que qualquer religião nos leva para o caminho do bem, nós é que desvirtuamos essas religiões, nós homens. Se este meu filho, ele se desvirtuar do caminho, eu sou responsável? A resposta é taxativa: não. Eu não vou ser responsável, mas desde que eu tenha todo o cuidado dispensado a meu filho, desde que eu tenha me esforçado para que ele seja um homem de bem, desde que eu tenha mostrado os caminhos que levam a um homem de bem. E os Espíritos respondem: não, ele não é responsável. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, ou seja, quanto mais vontade o filho tem de ser um caminhante da perdição, um caminhante do vício, um caminhante da bandidagem, tanto mais pesada é a minha tarefa. Mas também, antes que eu conclua a resposta dos espíritos amigos, eu não posso esquecer que eu assumi essa responsabilidade junto com ele, ou isoladamente, ou com a esposa, ou o casal. Nós assumimos a responsabilidade de, sabedores da sua dificuldade moral, de tentarmos encaminhá-lo para o bem. Mas quanto maior for essa propensão, quanto maior for a infeliz evolução dele, tanto maior é o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo. Então nós teremos méritos se conseguirmos levar o nosso filho para o caminho do bem. Mas se com todos os nossos esforços nós não conseguimos, nós não podemos ficar preocupados com a nossa responsabilidade. Tristes sim, magoados sim, muito chateados pelo caminho que eles percorreram. A parábola do filho pródigo nos mostra que aquele filho foi por um caminho errado, mas quando ele voltou, se arrependeu, os pais estavam de braços abertos ao recebê-los. É assim a nossa obrigação, é assim o nosso dever moral, de recebê-los sempre bem, quando eles estiverem dispostos a mudar aquele caminho que nós não ensinamos. Então nós somos responsáveis à medida em que assumimos essa responsabilidade ao reencarnar junto a eles. Santo Agostinho, queiram chamar como assim aproverem a cada um, ajudante imediato do Espírito da Verdade na codificação da doutrina dos Espíritos, em várias mensagens, entre elas as questões 919 e 919A, nos fala em um livro que vocês podem achar nas boas livrarias, que ele assinou com o nome de Confissões. Agostinho era um cidadão pervertido. Sabiam disso? Quem conhece a história de Santo Agostinho? Todos, já vi que todos conhecem. Continuam o mesmo. Ela falou que eu continuo o mesmo. Até 30 anos, a senhora mãe de Agostinho vivia na cola dele. Menino não faz isso, menino não faz aquilo, menino não faz isso. E ele era da pá virada, é assim que chamava-se no Nordeste, da pá virada. Com 30 anos, ele, através de uma mensagem, eu não vou me discorrer longamente sobre a história dele, ele mudou os caminhos. Voltou para o caminho em que a mãe orientava. E nós conhecemos o Santo Agostinho de hoje, canonizado de santo. Santo Agostinho dizia, nesse livro Confissões: volto a ser dominado pelos meus hábitos, que me têm cativo, e apesar de minhas lágrimas, não me libertam. Os hábitos
não libertavam Santo Agostinho. Ele estava preso, acorrentado, algemado, agrilhoado pelos seus hábitos. Apesar de minhas lágrimas não me libertarem aqueles hábitos. Tão pesado é o fardo do hábito que não quero estar onde posso e não posso estar onde quero. Quando a gente tem um vício, quando a gente tem um hábito muito grande, a gente não quer estar onde pode e não pode estar onde quer. Paulo já dizia alguma coisa parecida, não já dizia? Paulo dizia: faço o que me convém, né? E não faço o que me convém e faço o que não me convém. Fala de Paulo. O Agostinho, se reportando aos apóstolos, dizia isso. Não quero estar onde posso e não posso estar onde quero, mas ele vinculava isso aos seus hábitos, vinculava isso aos seus vícios. E dizia mais: um hábito não refutado logo se transforma em vício. Quando estamos diante de hábitos, eu adoro macarronada. Eu gosto. Adoro pimenta. Eu gosto. Bem apimentada, uma macarronada. Uma malagueta? A malagueta é fraca. Queremos. Trinidad Tobago, procure saber. Butijalóquia, procure saber. Carolina, essas são boas. Depois que a gente apura elas, fica melhor aí, né? A gente come e a sola do sapato cai. Aí, eu pratico essa história aí. Não quero estar onde posso, porque a macarronada não deixa eu sair de perto dela. Aí eu tenho refluxo, eu tenho não sei das contas, eu tenho não sei das quantas, mas foi tão bom quando eu estava comendo. Isso que Santo Agostinho nos fala, isso que nós podemos nos preocupar com nossos hábitos. Mas aí, nas horas em que a gente reflete sobre estes nossos hábitos, nós podemos ver: eu posso controlar meu hábito. Eu controlando o meu hábito, ele não vai se transformar num vício. É difícil a gente controlar nossos hábitos. Eu fui fumante, bom demais, durante 35 anos. Um determinado eu disse para a minha esposa amada, querida, bela e idolatra Claire: hoje é o último dia que eu fumo, o último maço de cigarro que eu como. Eram 10 horas da noite, eu só tinha um cigarrinho lá. Eu olhei pro danado, ele olhou para mim. Eu disse assim: esse aqui vai ser o último. Lá para meia-noite, eu acendi. Tem 17 anos que isso aconteceu. Não voltei a fumar. Tomei a decisão. E aí a gente olha para os viciados, como eu fui. Não adianta muito a gente querer proteger, ajudar, levar. Se ele disser assim: não quero, ele vai sair do vício? Não. É muito difícil. Então o hábito não refutado, não tomado em si como um mal para todos nós, ele vira um vício. E aí, fomos até Joana de Ângeles. Eu estou me baseando no Livro dos Espíritos, evidentemente, nesses dois livros: um desafio chamado Família, do Joamar, e Após a Tempestade, do Divaldo, Joana de Ângeles. Esse livro, Após a Tempestade de Joana de Ângeles, tem uma mensagem que fala sobre o alcoolismo.
Mas a Leal, é Leal, né? Acho que é Leal o nome da editora do Divaldo. Pegou as mensagens sobre famílias, juntou todas elas num livro chamado SOS Família. Então, essa mensagem que eu me reporto, que é a 9, está lá nesse livro SOS Família do Divaldo. Joana de Anjos nos fala: o alcoolismo, classificado pela leviandade de muitos dos seus aedos são aqueles que protegem, aqueles poetas, aqueles defensores, aedos, como de pequeno e grande porte, surge com a feição de hábito social. Todos nós conhecemos essa desculpa do hábito social, não conhecemos? É um hábito social. Só que esse hábito social, quando não, que Santo Agostinho falou? Quando não refutado, quando não tomado em consideração, ele vira vício. E aí a Joana diz: toma afeição, surge como se fosse um hábito social e se instala em currículo de longo tempo. Adivinha quantos anos eu fumei? 15. Falei não. Eu falei que eu parei 17 anos. 35? Nossa, vocês estão prestando atenção, tá vendo? Eu falei para você que eles prestam atenção. 35 anos. Então, olha lá, longo tempo. 35 anos. Eu vou penar com o meu pulmão em várias e várias reencarnações por aí, porque eu prejudiquei meu pulmão muito, né? Eu vou passar por expiações até um dia passar por uma prova, e aí a gente pode conversar sobre prova e expiação na frente, que termina por deteriorar as reservas morais. Aí é que é o perigo, aí que mora a nossa irresponsabilidade de viciar, quando o vício, o hábito, transforma, modifica o nosso comportamento, a nossa moralidade, anestesiando a razão, quer dizer, nós perdemos a razão, e ressuscitando com vigor os instintos primeiros que se deve o homem libertar. O tema é o alcoolismo, e eu estou falando de cigarro, mas é um vício. O alcoolismo é um mal que ainda é tratado como um mal social, um hábito social. Uma vez eu e a Clara estávamos em um determinado evento e nós gostamos de dançar, e dançamos muito bem. Somos os melhores de Uberlândia para dançar. Hoje você vai dançar. Estou dizendo. Você está com saudade. Saudade desse povo. Aí algumas pessoas disseram assim: vem cá, me diz uma coisa, eu estou olhando vocês e não estou vendo um copo de bebida alcoólica na mesa de vocês. Aí nós, precisa? Não precisa. A alegria está internamente. Muitas das pessoas precisam da dose alcoólica, da bebida, por conta da timidez, né? Por conta da vergonha. Mas num determinado momento em que nós nos conscientizamos que aquele hábito social pode nos prejudicar moralmente, nós perdemos a compostura, tornamos-nos ousados, começamos a praticar crimes. Nós nos divertimos sem a bebida alcoólica. E melhor ainda, tem 7 para 10 anos que nós podemos tomar refrigerante, viu? Vai tomar refrigerante. Eu nem refrigerante. Não toma? Faz muito bem. Nosso exemplo foi ela, não foi? Não sei. A gente tem condições de vencer as nossas dificuldades. A gente precisa querer, né? Olha aí.
Isso aqui é um dos maiores perigos quando nós falamos de responsabilidade familiar. Está dando para ler, meu irmãozinho? Nossa, ficou ruim essa letra, né? Eu vou ajudar vocês. A exigência familiar para que sejam melhores que os outros, estudar muito para vencer, namoros que agradem aos genitores, ter de mostrar agenda excessivamente cheia de atividades. Para muitos, a falta de lazer e outras situações levam a uma grande pressão sobre o jovem, que necessita ter um lar equilibrado para vencê-lo. E recebendo tamanha pressão dos pais, para quem sempre os primeiros começam a sofrer conflitos muito fortes. Está no Joamar. Como é que o Joamar trata essa situação do vício, principalmente o alcoolismo? Ele trata dessa forma: a pressão do amor dos pais. Olha que interessante. A gente não ama nossos filhos? Ama, né? Mas a gente ama nossos filhos qual galinha choca. Não sai de perto de mim. Né? Meu filho casou e foi para longe. Para onde? Para Araguari, eu não aguento. Terminada a palestra, a outra pessoa foi: ô, seu Luiz, eu também estou triste, porque meu filho saiu de casa, foi onde ele está morando, na rua daqui de trás, olha. Mas não é? Galinha choca? A gente precisa colocar limites, a gente precisa colocar responsabilidades, a gente precisa colocar disciplinas, mantê-los informados da moralidade cristã, da moralidade que Jesus nos deixou, informá-lo do Novo Testamento, da Boa Nova. Mas se nós pressionarmos com o nosso amor e com nossa proteção, o que eu faço? Eu começo a me desesperar, eu começo a fugir. Por quê? Porque os meus pais estão me dando tanto amor que estão me sufocando, porque não deixam eu tomar decisões. O Joamar trata isso com tanto carinho, mas com tanta responsabilidade, que quando a gente lê algumas passagens do texto do Joamar, ele tem dois volumes, 1 e 2, o mesmo título, né? Em vários textos dele, ele mostra essa, ele chama até irresponsabilidade de um amor doentio. Se nós procurarmos a doutrina dos Espíritos, em especial o livro dos Espíritos, Kardec nos apresenta respostas em que esse amor excessivo prejudica. Amor excessivo gera. Obrigado. Tem mais? Também. Ciúme, inveja. Não é não? Só esses dois. Tá bom esses dois? Nossa, isso é provocado pelo amor excessivo. E o amor excessivo é só entre cônjuges? Entre pais e filhos? E também entre filhos e pais. Então a gente precisa ter equilíbrio. Já dizia Sócrates que o Santo Agostinho se refere na questão 919, para ser um homem de bem, faça o que Sócrates falou. Conhece-te a ti mesmo. Já dizia Sócrates: sejamos prudentes nas nossas ações, tenhamos equilíbrio ao tratar com os outros, equilíbrio em nossas ações, equilíbrio em nossos exemplos. Questão não, capítulo 41, a caminho da luz. Capítulo 41, caminho, verdade e vida. Lei áurea é a lei que Jesus definiu
como o maior dos mandamentos. Quando perguntaram para ele qual é o maior dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas é a primeira, fazer ao próximo aquilo que você queira, ou amar ao próximo como a si mesmo, é a segunda do mesmo tamanho. Essa é a lei áurea, que redunda no fazer ao próximo aquilo que a gente quer que seja feito para nós. Lei áurea. Nesse capítulo 41, Emmanuel trata dessa lei áurea. E ele diz assim: olha, Jesus é o coordenador da fé. Recebeu a terra, a caminho da luz ele faz lá isso. Recebeu a terra como nebulosa ainda. E tratou a terra para que nós possamos evoluir gradativamente. E intuiu todos os seus missionários, todos os seus enviados com a lei áurea para ensinar a todos nós. Aí ele se reporta ao Egito, civilização egípcia, se reporta aos chineses, se reporta aos gregos, se reporta a todas aquelas civilizações antes de Cristo e mostra os filósofos, os profetas, os missionários que falaram a mesma lei áurea de uma forma diferente. Aí ele questiona no final: por que que nós só lembramos de Jesus quando falamos fazer ao próximo como a nós mesmos? Porque ele não só ensinou, ele executou, né? E nós, pais, nós precisamos exemplificar. Fala Joana de Ângelo: o alcoolismo insinuante a princípio perturba os iniciantes e desperta nos mais fracos curiosa necessidade de repetição. Esse aqui é o perigo. É bom, é gostoso. Contraverter é gostoso. Fazer o escondido é gostoso. Aí bota ali: é proibido pisar nesse corredor. Todo mundo vai lá. Se não botar, só fizer uma sinalização que está molhado, qualquer coisa. Mas se botar é proibido. É gostoso a gente fazer o proibido. Todos vocês foram adolescentes há uns 5 anos atrás, né? Não era bom? Até hoje é bom, né? A gente fazer alguma coisa proibida. Mas a gente já é responsável para saber o que é proibido, que faz mal para o próximo. Nós já somos conscientes disso. Mas quando nós somos adolescentes, quando nós somos filhos ainda, a gente não tem ainda esta noção, esta responsabilidade que os pais são responsáveis de nos passar. Então desperta nos mais fracos curiosa necessidade de repetição, na busca enganosa de prazeres ou emoções inusitadas, conforme estridulam os aficionados que lhe parecem a irreversível, que padecem a irreversível dependência. A gente tanto repete que se torna dependente. Um parêntese: quando eu trabalhava, isso já tem uns 3 meses atrás, né? Eu tratei, cuidei, tinha sob a tutela algumas pessoas, alguns colegas, entre eles alcoólatras. E eu tentei ajudá-los dentro do possível. Uma das coisas que eu fiz foi levar até o Alcoólicos Anônimos. E lá eu aprendi algumas coisas. Entre elas, que o vício muitas das vezes está no nosso interior orgânico. Diabetes. O que é diabetes? A gente come o açúcar e o açúcar fica muito no sangue, no nosso organismo, porque lá as células, não sei da onde, não fabricam a insulina e não queimam o açúcar, não é assim? Aí a gente vira diabético. Aí tem que tomar água de fase 2 vezes ao dia. Só toma quantas vezes ao dia? Eu tomo tudo. Não tem? Gritou bem alto. Não tem, ó. Isso é um mal do nosso organismo. E o vício? Vamos lá. O álcool. Nós temos uma substância
que queima o álcool. Mas em algumas pessoas, essa substância é fabricada em excesso. Se ela é fabricada em excesso, se eu tomo álcool, aquela substância que está em excesso vai lá e queima o álcool. Mas quem produz aquela substância diz assim: opa, eu vou produzir mais, porque vem mais álcool aí. Aí começa a produzir mais. E ao produzir mais, eu vou sentir vontade de beber mais um. É assim que o viciado, o organismo do viciado funciona. Ele pode ser genético, e aí os médicos dizem que é genético, e nós dizemos que é o quê? É do perispírito por conta de outras reencarnações anteriores. Ou ele pode ser adquirido. A gente não tem predisposição, mas ao tomar o álcool, aquele coisinha que queima o álcool começa a ser produzido com maior intensidade. E assim vira o vício. Lembra de Santo Agostinho? O hábito, quando não reforçado, vira vício, né? Então, o cuidado é muito grande. E na questão 644, Kardec pergunta: para ser, nossa, does night, a senhora pode parar o relógio? Parar o relógio? Pode parar o relógio? Parar. Pode não? Pode não. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios? Não é verdade. Aonde a gente está propício a ser viciado por hábitos daqueles que estão em volta. Sim, é a resposta. Mas ainda aí há uma prova, faltou um acentozinho aí, que o espírito escolheu quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação, para ter o mérito da resistência. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe se torna um arrastamento quase irresistível? Olha o que eles respondem: arrastamento sim, irresistível não. Nós não temos livre-arbítrio? Temos. Mesmo dentro da atmosfera do vício com grandes virtudes, às vezes depara. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência. Prova e expiação. Expiação. Fumei muito? Fumei. Várias e várias reencarnações eu devo voltar com doenças no pulmão. Isso é expiação. Eu estou expiando o mal que eu fiz para o meu perispírito, para mim mesmo. Entendido? Fácil. E prova. 5, 6 reencarnações, não fumei mais. Então o meu organismo não está mais dependente do tabaco. Aí eu vou fazer a prova, que é o quê? Vou reencarnar numa família que o pai fuma, a mãe fuma, os irmãos são fumantes e os vizinhos e parentes é tudo fumante. Isso é prova. Tem a diferença? Prova e expiação. Expiação é aquilo que eu passo por ter feito a mim e meu perispírito reclama do mal e volta doente várias vezes. Expiação. E prova? Aí eu vou lá e vou para o meio onde o vício impera. Aí ele diz assim, irresistível? Não. Nós podemos vencer. É a prova. Então, cada ano de um colégio é uma reencarnação, onde no final do ano a gente faz a prova. Facinho, né? Kardec veio esclarecer os ensinos de Jesus. E aí, o Joamar novamente nos ajuda. Ninguém poderá eximir de sua própria responsabilidade a responsabilidade primeira de quem consome drogas. É a própria, é nossa responsabilidade, é nossa. É aquela história. Eu sou viciado? Sou. Eu quero vencer o vício. E aqui nós estamos falando algo. Eu quero vencer o vício? Quero. Eu vou vencer. Eu sou viciado? Sou. Eu quero vencer o vício? Vou tentar. Minha mãe vai ajudar, meu tio vai ajudar, meu pai vai ajudar.
Eu não vou conseguir. Se eu não quiser, eu preciso querer. Pois ninguém nasce na terra para errar ou cometer enganos, e sim para superar as montanhas das dificuldades e os obstáculos da convivência social. Tenha uma fé do tamanho do grão de mostarda e você transporta uma montanha de um lugar para o outro. Que montanhas são essas? As nossas dificuldades. Tendo fé, tendo confiança, tendo coragem, que foi a mensagem lida no início da nossa reunião, nós vencemos as nossas dificuldades. E basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E aí, quando nós somos vitimados, aí é Joana de Ângelo, quando nós somos vitimados por essa viciação, aí nós já estamos dentro do vício sistemático pela viciação, excusam-se a abandoná-la, dão desculpa. Os viciados, como eu, dava desculpa. A coisa era tão difícil que o cerco foi aumentando, que a gente não podia fumar mais na sala, não podia fumar mais no prédio. Aí eu saía do prédio para fumar lá fora. É o vício, né? E a gente dá desculpas, justificando que o seu é sempre um simples compromisso de fácil liberação. Quando eu quiser parar de fumar, eu vou parar. De fácil liberação, em considerando outros de maior seriedade que, examinados à sua vez pelos seus sequazes, e se caracterizam igualmente como insignificantes. Eu só fumo cigarro. Eu conheço outros que fumam maconha, mas muito pior. Eu só fumo cigarro. Então, e vão-se os anos passando, né? Nós achamos. A bebida também. A bebida. Só isso. Hábito social. Então. Eu só bebo quando eu vou em festa. Ele vai em festa todo dia. Eu só bebo quando ele for em festa. Ele vai em festa de manhã, no almoço e de noite. Eu só bebo quando eu vou em festa. Ele vai em festa sexta-feira de noite e para domingo de noite. Eu só bebo quando eu vou em festa. O do outro é muito mais difícil. Eu só bebo cerveja. Fulano bebe dose. Mas só que o fulano bebe dose uma vez por semana no almoço de domingo. E ele bebe cerveja todo santo dia. Agostinho disse o quê? Quando a gente não refuta o hábito, ele se transforma em vício. Eu vou onde eu não posso. Não, eu posso, agora não me lembro. Eu posso ir aonde eu não quero. E aonde eu quero ir, eu não posso, por conta do hábito. Hahnemann, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala: não vos mostra a experiência, a voz espírita, até onde é capaz de ir o poder da vontade. Olha essa imagem aqui, ó. Isso é poder da vontade, ó. Isso aqui é uma braboleta. É uma libélula. Ela está puxando uma âncora. Poder da vontade. Nós podemos, se nós tivermos a fé do tamanho de uma mostarda, a gente transfere as nossas dificuldades, a gente muda as nossas dificuldades, vence as nossas dificuldades pelas transformações verdadeiramente miraculosas, que se operam sob as vossas vistas. Hahnemann falando: compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer no vício. É uma verdade que o Hahnemann está falando? Ele só se mantém no vício porque ele quer, porque é bom, porque é gostoso, está fazendo bem. Vocês já ouviram falar naquele comentarista de futebol? Não, comentarista. Casa Grande. Ele nos deu exemplo para todos nós,
de como superar. Ele chegou no que a gente chama no mundo dos viciados de fundo do poço. Mas ele tomou a atitude: eu vou parar. Hoje em dia é um dos contratados como comentarista de futebol nos eventos mais importantes de futebol que a Globo transmite. Ele venceu, ele é um exemplo. Outro dia teve uma reportagem, não sei como é que fala, a respeito dele, e ele declarou como ele venceu, como ele venceu a dificuldade no dia que ele quis. De que aquele que queira corrigir-se sempre pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. A lei do progresso é uma das leis que está no livro dos Espíritos, que mostra que todos nós seremos perfeitos. Jesus disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Ele não disse como é meu Pai, ele disse como o vosso Pai. Porque cada um de nós tem a percepção de perfeição de Deus conforme a nossa evolução. Eu entendo Deus evoluído como eu tenho concepção. E assim sucessivamente, cada um de nós entende Deus como a sua evolução. Por isso que Jesus disse: sede perfeito como o vosso Pai o é. E nós seremos perfeitos sim. Nós vamos melhorarmos devagarzinho, paulatinamente, a cada reencarnação. A gente pode não vencer as nossas dificuldades. Aí na próxima reencarnação a gente vem com aquelas mesmas dificuldades, acrescidas de outras, mas a gente ainda não evoluiu, a gente parou. E nós somos responsáveis por nós mesmos. E aí, os pais voltam àquela primeira tela, são responsáveis pelos filhos que não venceram as suas dificuldades de vício, do alcoolismo, por exemplo. Se os pais fizeram todo o possível para tirar os filhos dos vícios, eles não são responsáveis, mas eles estão sempre de braços abertos para o filho pródigo voltar quando ele assim o quiser. Eu trouxe. Eu trouxe do Joamar esta telinha aí. Ele fala muito mais o que a gente não pode fazer, e ele fala muito mais o que a gente deve fazer. Eu trouxe algumas. Só essa tela, a gente ficaria conversando até 9 horas da manhã. Mas assim, serve para que a gente tenha uma pontuação das nossas dificuldades do que fazer e do que não fazer. Dar exemplos dos seus vícios. Mahatma Gandhi. Chegaram para ele uma senhora com uma criança, seus 8 anos. Mahatma Gandhi, ensina meu filho a não comer açúcar, que faz mal. Ele olhou para o menino, pensou, disse assim: a senhora pode trazer ele semana que vem? Ela olhou para ele: mas é só ensinar para o meu menino que não pode comer açúcar, que engorda, faz mal. A senhora pode trazer semana que vem? Tá. Ela levou o menino para casa. O menino foi para casa. Na semana seguinte ela trouxe o menino. Pronto, Mahatma Gandhi, eu trouxe meu filho. Mostra para ele que comer açúcar faz mal. Menino, você não pode comer açúcar, viu? Que faz mal. Pode ir embora. Mas é só isso? É. Por que você não falou isso semana que vem? Semana passada? Porque semana passada eu comi açúcar. Hoje eu não como mais. Então hoje eu posso dar exemplo. Hoje eu posso falar que não pode comer açúcar. Os pais precisam fazer isso. Esforçar-se para vencer seus vícios e não mentir. Como é teu nome? O seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, alguma vez disse quando o telefone tocou: diz que eu não estou! Rapaz! Ele não está
diz que eu não estou. Perigoso, né? Tirar conclusões apressadas, suspeitar demasiadamente. Isso é um perigo, suspeitar demasiadamente. Reagir com agressividade. A gente tem que impor limites com disciplinas, conscientizar do perigo, ameaçar com punições exageradas. Hoje tu vai ficar sem WhatsApp. É o quê? Ficar sem? Oh! Evitar posturas sem valor moral. Uma vez nós estávamos caminhando, aí tinha um carro na frente. Sabe esses carros que levam crianças para o colégio? E tinha uma frase, nunca mais eu esqueci. Você não pode levar seus filhos ao colégio, mas seus valores podem junto com eles. Fenomenal, né? Os valores que a gente transmite para os filhos estão com eles. Todos nós dizemos assim: poxa, quem dera que eu fizesse o que os meus pais me diziam para fazer, né? Os valores dos nossos pais vieram conosco. E aí, tem um exemplo que poucos conhecem, este cidadão aqui. Allan Kardec fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue sem ter firme à vontade. Se tem firme à vontade. Emmanuel, nós estamos passando em frente a um bar. Por que os meus amigos, as pessoas, vão lá no bar se divertir e eu não vou? Qual é o problema? Aí Emmanuel responde para o Chico: o problema não é você entrar no bar, como você entra no bar, o que você vai fazer no bar. O problema é como você vai. Nossa, que plateia! Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos mantenha sempre nítida a noção da responsabilidade para com os nossos amados. E não sejamos egoístas de amar com excesso e submetê-los a eles pressões que os levem a caminhos distorcidos da verdade do Cristo. Muito obrigado. Sejamos